Os Estados Unidos vetaram no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, na última semana, uma resolução costurada pelo Brasil que pedia cessar fogo e a abertura de um corredor humanitário na faixa de Gaza, na Palestina. Também nesta semana, o jornalista Breno Altman, fundador do site Opera Mundi, que é judeu, e fez duras críticas ao que classificou como o Estado colonial de Israel e ao genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza, recebeu várias ameaças. Sobre essa questão e repercutir o conflito no Oriente Médio, o Revista Brasil TVT conversa agora com o jornalista Breno Altman, fundador, como eu falei agora há pouco, do site Opera Mundi. Breno Altman, tudo bem? Prazer te receber no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todo mundo que está nos escutando. É sempre uma honra estar aqui na TVT. Breno, vamos falar então deste conflito envolvendo Israel, Palestina, desde os ataques do Hamas a Israel. O que se percebe são mortes de ambos os lados. Morte de mulheres, morte de civis, morte de crianças. E aí, quando se tem uma possibilidade de costurar um acordo de cessar-fogo, esse acordo vem e é vetado pelo seu poder de veto, pela maior potência armamentista e, enfim, do mundo, que são os Estados Unidos. Você fez vários comentários sobre isso. Primeiro, eu queria te ouvir o que envolve... Muitos dos nossos telespectadores não sabem que você é judeu, jornalista, fundador do Opera Mundi, e que vem discutindo este conflito de forma serena, com muita tranquilidade, para que, de fato, a população possa entender o que está acontecendo naquela região do mundo. Queria te ouvir sobre essa questão primeiro, Breno. Olha, a proposta do Brasil no Conselho de Segurança nem sequer era de um cessar-fogo. A proposta de cessar-fogo foi da Rússia. Cessar-fogo, em termos de linguagem militar e diplomática, quer dizer a suspensão das hostilidades por tempo indeterminado. O Brasil propôs uma coisa muito mais amena. O Brasil propôs pausas humanitárias. Isso significa que o conflito para por um certo período para que as organizações de assistência aos civis possam interferir, retirar crianças, retirar feridos civis, ou seja, possam amenizar o sofrimento da população civil com janelas humanitárias. Então, é uma proposta bem mais abaixo. Os Estados Unidos, mesmo assim, vetaram. Por que os Estados Unidos vetaram? Nós podemos encontrar várias razões. A mais importante delas é porque os Estados Unidos apoiam incondicionalmente a operação militar de Israel. Qual é o objetivo da operação militar de Israel? Destruir a resistência palestina no seu polo mais combativo, que é a faixa de Gaza. É o único polo da resistência palestina que, nestes últimos 20 anos, permanece em combate contra o Estado colonial de Israel. E o objetivo de Israel, nesses últimos 20 anos, e não depois do 7 de outubro, nesses últimos 20 anos, tem sido destruir a resistência na faixa de Gaza. O episódio do 7 de outubro, da ação do Hamas, não é o início do que está acontecendo. É uma reação da resistência palestina há 20 anos, há praticamente 20 anos de ataques permanentes do Estado de Israel, desde que o Estado de Israel, em 2007, não reconheceu o resultado eleitoral nos territórios palestinos, vencido em eleições vencidas pelo Hamas em 2006, cortou os recursos financeiros, provocou uma cisão entre os palestinos e, a partir de 2007, Israel murou Gaza. Gaza é o maior campo de concentração a céu aberto do mundo. E ali começou a resistência liderada pelo Hamas, mas não é só o Hamas, embora o Hamas seja a principal organização. Começou uma resistência palestina que Israel sempre quis esmagar e tentou esmagar de forma brutal. Nos últimos 18 anos, se minha memória não me trai, nós temos aí alguma coisa como uns 100 e poucos israelenses mortos e uma dezena de milhares de palestinos executados pelas operações israelenses. Então, o Hamas o que faz
foi uma ação de retaliação, de reação contra o Estado de Israel, uma ação de grande impacto. E Israel responde com uma escalada militar cujo objetivo é destruir a resistência palestina. Então, eu não acho que nós tenhamos, só para resumir a ópera, eu não acho que nós estejamos numa situação de dois demônios. Um demônio é o Hamas, outro demônio é o Estado, o governo de Netanyahu. Não, eu acho que nós estamos diante de uma clara situação de um Estado colonial e racista, que é o Estado de Israel, enfrentando implacavelmente a resistência de um povo que quer se libertar da colonização. É esse o cenário que eu, pelo menos, vejo. Na minha condição judaica, eu não tenho nenhum tipo de solidariedade com o Estado de Israel. O Estado de Israel não é o representante do povo judeu. O Estado de Israel é a encarnação do sionismo. O sionismo é uma doutrina político-ideológica supremacista e racista, e foi assim considerado pelas Nações Unidas entre 1975 e 1991. O sionismo defende não a autodeterminação nacional do povo judeu, porque judeus não são uma nacionalidade, judeus são uma etnia, ou são um grupo de origem étnico-cultural. O sionismo defende a supremacia de uma etnia num determinado território que estava ocupado pelo povo árabe palestino. Então, é uma teoria racista o sionismo, como foi aquela teoria que governou na África do Sul na época do apartheid. Como judeu, eu nada tenho a ver com o sionismo. Como diria Ulisses Guimarães sobre a ditadura militar, a minha relação com o sionismo é de ódio e nojo. Aliás, Breno, você vem sendo vítima de ataques e ameaças de morte gravíssimas por conta dessa sua crítica a esse sionismo, que aí a minha pergunta, o que eu vou lhe pedir para comentar é exatamente sobre, como você já explicou o que é o sionismo já de forma clara, o que tem diferença do semitismo, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem confusão de que enquanto você fez uma crítica ao Estado sionismo do Estado de Israel, que você estava criticando a religião e não. E aí eu quero que você, de fato, faça essa explicação, porque eu acho que isso também pontua bem o fato de você estar sendo tão atacado por essas pessoas que são pró-sionistas. Vamos lá. O povo judeu, ou os povos judeus, são um povo semita, como os árabes também são semitas. O que quer dizer semita? Quer dizer que pertence a um conjunto linguístico determinado, que hoje se classifica, os linguistas classificam na família camito-semítica. Daí vem semíticos. Ancestralmente, semíticos têm a ver com o Sem, filho de Noé. Que idiomas que estão nessa família camito-semítica, da onde vêm os judeus? Nós temos desde línguas mortas até línguas vivas. O acadiano, o ugarítico, o fenício, o hebraico, que é uma língua viva, mas o hebraico atual não é o hebraico clássico, o aramaico, que é uma língua morta, o árabe, que é uma língua viva, o etíope, que é uma língua viva, o amorita, o caldeu, são todas famílias, são todas línguas desse grupo camita-semítico. Então, usa-se a expressão antissemitismo, poderia se dizer antissemitismo sobre qualquer um dos povos que fala esses idiomas, mas especificamente, antissemitismo passou a ter um significado histórico de perseguição aos judeus. Os judeus foram muito perseguidos ao longo da sua história, brutalmente perseguidos. O antissemitismo foi uma chaga na história da humanidade. Mas nunca foram perseguidos pelos muçulmanos. Os muçulmanos não têm nada a ver com essa história. A perseguição aos judeus, ela é fundamentalmente um processo do cristianismo contra os judeus. Do cristianismo. Desde aquele episódio, vamos dizer, Jesus Cristo tem origem judaica, ele abre uma dissidência em relação aos judeus, cria uma outra identidade religiosa. E é atribuído aos judeus, pelo cristianismo, a própria morte de Cristo. Desde então,
desde que o Império Romano destrói Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, depois o imperador Adriano massacra os judeus entre 132 e 135 no que é hoje Palestina, ou seja, que já era na época os romanos que inventaram esse nome Palestina, desde que o cristianismo depois se consolida como doutrina de Estado no Império Romano, desata-se uma perseguição brutal aos judeus. Todos os 3 grandes episódios de perseguição moderna aos judeus têm a ver com o cristianismo, nada a ver com os muçulmanos. A Inquisição, veja que curioso, quando começa a Inquisição contra os judeus, no século XV depois de Cristo, os judeus de origem ibérica, portuguesa, espanhola, para onde que eles fogem? Eles fogem para o norte da África e para o que são hoje os territórios dos países árabes. Os judeus se escondem da perseguição cristã, da perseguição da Igreja Católica, nos países árabes. Eles se arabizam para fugir da perseguição cristã. Esses são os judeus conhecidos como sefaradi, judeus ibéricos que fugiram para a África. Você tem outro grande grupo de judeus que são os Askenazi, que foram para a Europa Oriental e Ocidental. Então, a Inquisição é um grande momento de perseguição aos judeus. Outro grande momento de perseguição aos judeus são os pogroms, a perseguição aos judeus na Europa Central e Oriental, que tem a ver com o cristianismo ortodoxo. E o terceiro grande momento de perseguição é o Holocausto, de responsabilidade da Alemanha nazista, que era cristã protestante, cristã luterana, predominantemente. Então, os muçulmanos não têm nada a ver com essa história. A história da perseguição aos judeus tem a ver com o cristianismo. Os muçulmanos acolhiam e protegiam os judeus até que o sionismo inventou essa história de criar um Estado supremacista judaico na Palestina, onde estavam os muçulmanos. Aí começa a encrenca entre judeus sionistas e os muçulmanos. Historicamente, são povos semitas irmãos, os judeus e os árabes. Não é? Então, quando você fala antissemita, é uma perseguição aos judeus como etnia, como grupo étnico-cultural. Antisionismo é combater uma determinada corrente político-ideológica. Não é? Mais ou menos, vamos fazer a seguinte comparação. Até o ano passado, governava esse país Bolsonaro. Ser contra o bolsonarismo era ser contra os brasileiros? Não. Era ser contra apenas uma corrente político-ideológica, que é o bolsonarismo. Os brasileiros podiam até ter elegido Bolsonaro em 2018, mas eles não eram bolsonaristas. É a mesma coisa. O sionismo é a corrente majoritária dos judeus no mundo. Mas o sionismo não é sinônimo de judaísmo. Há setores de esquerda que são antisionistas e até setores religiosos que são antisionistas. O sionismo é apenas uma corrente político-ideológica fundada no final do século XIX por um cidadão chamado Theodor Herzl, e essa corrente passou a ser majoritária. E ela é uma corrente racista, supremacista, que defende não um Estado nacional, mas um Estado racial, como é o Estado de Israel. Breno, nosso tempo está acabando, chegando ao fim. Primeiro, quero declarar aqui de prontidão nossa solidariedade da TVT, da Rádio Brasil Atual, com a sua pessoa por ter sofrido esses ataques, pela forma como vem se posicionando, e isso traz essa explicação lúcida e serena, e não há por que compactuar com os ataques que você vem sofrendo. Nossa solidariedade a você, sua família, seus amigos, enfim. Mas para a gente finalizar, eu queria te ouvir sobre o risco deste conflito em caso da diplomacia internacional, da Organização das Nações Unidas, da ONU, para que de fato haja um cessar-fogo e aí tenha corredores humanitários. Por quê? Do risco maior dele se ampliar para a região e a outros países árabes entrarem neste conflito. Como que você avalia essa questão? Antes de mais nada, quero agradecer a solidariedade, embora eu te diga com toda franqueza, a minha pessoa nessa história é totalmente desimportante nessas ameaças.
Essas ameaças são relevantes para nós entendermos como funcionam grupos racistas e supremacistas como os sionistas. O discurso de ódio que esse grupo encarna toda vez que é questionado e criticado, por mim ou por quem quer que seja. Sobre a sua pergunta, eu vou responder de uma maneira contraditória. A única possibilidade da mão assassina de Israel ser detida na limpeza étnica que está realizando na faixa de Gaza é se houver uma expansão da guerra na região. É a única chance. Não há nenhuma possibilidade diplomática de parar os ataques de Israel. Zero. Somente há possibilidade desse ataque ser parado se houver o envolvimento de outros atores militares que criem para Israel um constrangimento, que criem para o governo imperialista dos Estados Unidos um constrangimento. E aí sim os obriga a sentar na mesa de negociações. Então, para ter paz, vai ter que ter guerra. Só haverá uma solução de paz se houver antes uma solução de guerra contra o Estado de Israel, envolvendo o Hezbollah, no sul do Líbano, envolvendo a Síria, envolvendo o Irã, direto ou indiretamente, com uma forte presença de potências da primeira divisão da diplomacia mundial, especialmente da Rússia. Sem isso, sem uma generalização do conflito, que também passa por uma rebelião nos demais territórios palestinos ocupados, pela mobilização mundial, nos mais diferentes países, incluindo o Brasil, pela reação dos demais países árabes contra Israel, sem essa generalização militar, não há possibilidade para a paz. Porque o exército de Israel é implacável e imparável. Ele não acatará qualquer tipo de solução diplomática e os Estados Unidos não permitem qualquer tipo de solução diplomática. Então, a ideia de que haverá uma solução diplomática, na minha modestíssima opinião, é uma ilusão. Isso não ocorrerá, como nunca ocorreu, em se tratando do sionismo e do Estado de Israel. Nós seguimos muito atentos e vigilantes com o que vem acontecendo lá, até porque cada hora, cada passar de tempo, a gente vê se agravar ainda mais a situação do povo palestino, principalmente em Gaza, né? Conversamos com o Breno Altman, que é jornalista e fundador do site Opera Mundi. Mais uma vez, a gente coloca a solidariedade da Rede TVT e da Rádio Brasil Atual sobre esse criminoso ataque que você vem sofrendo e você esclareceu sobre essas questões das pessoas pró-sionistas. E a gente agradece muitíssimo a sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens da TV da Brasil Atual. Abraço. Abraço.